Enfim, em linhas gerais, essa a ideia. Eu quero agora abrir para a gente conversar, para ouvir de vocês questões, enfim, que vocês queiram levantar dúvidas sobre o curso, né? Cabe também antecipar para vocês que a gente fica falando muito assim, precisa ter muita informação para fazer a operação de cor. Então, mas é possível fazer operações de cor importantes, interessantes, mesmo com dispositivos, artefatos que têm uma captação com menos informação. Eu quero me referir a celulares que eventualmente não têm a quantidade de informação mínima que a gente precisa de 10 bits, né, que não tem uma faixa dinâmica melhor, uma possibilidade de captação de log. Eu quero me referir às câmeras DSLR, né, que já entregam uma imagem muito contrastada para a gente, em REC 709, e que estão em 8 bits, esses arquivos, tem uma compactação maior. É possível fazer a operação de cor e imprimir até um look interessante para o trabalho da gente. O que a gente vai ter que ter em mente é dominar as informações para saber até onde a gente consegue ir. Quanto mais o equipamento que a gente tem apresenta menos possibilidade de informação para legar para a gente na pós-produção, mais a gente tem que pensar no set, porque a gente vai ter muito menos lastro para manipular essa imagem se eventualmente a gente tiver alguma correção para fazer. Mas é possível. Por isso que eu sempre comento o seguinte: quem não é fotógrafo aprende muito sobre fotografia com a colorimetria. Quem daqui do grupo que está aqui já tem algum trato com colorimetria? Daniel. Eu faço constantemente com colorimetria. Mas porque muitas vezes a gente pergunta isso e as pessoas mexem com colorimetria, mas não tem o fluxo de trabalho, vão muito na intuição, né? Assim, é importante ressaltar que a gente tem que ter todo o domínio técnico e o fluxo de trabalho muito, muito coerente na cabeça da gente, né? Tem mais alguém aqui que já trabalha profissionalmente com cor? Alguém levantou a mão, acho que é o Filipin, colorista. Filipin, é isso? Então, isso. Eu trabalho com fluxo de trabalho com o pessoal aqui da empresa, então eu já faço, não tenho fluxo profissional, mas já utilizo já faz um tempo. Eu queria fazer duas perguntas, Guto, se for Fica à possível. vontade. Claro. Primeira pergunta, o curso, ele vai abordar desde a parte estética até a parte técnica dos processos do colorista e tudo mais? Uhum. Se ele vai abarcar Legal. isso, abordar isso, sim. Isso, Inclusive teoria das cores, né? A gente tem que ter a legal. abordagem teórica de teoria das cores para vocês terem esse manancial, inclusive com o legado de referências para que vocês tenham leitura sobre isso, né? De acesso a isso, tá? Mas tem que abordar. Não dá para ficar estritamente numa instância só, né? Você tem que ser ter o domínio técnico da ferramenta e tem que ter o domínio teórico para poder aplicar esses conhecimentos, Perfeito. tá? Uma pergunta que eu queria te fazer, mais da sua Aham. convivência, né? Você começou também no começo da aula, falando sobre a percepção do balanço de branco, né, em relação ao fotógrafo, né, e tudo mais. E Aham. queria só um questionamento meu, assim, em particular, que o bater o branco que a gente está acostumado, eu já fui fotógrafo estilo também, e a gente tem Aham. isso de bater o branco numa imagem. Certo. Para um trabalho específico, por exemplo, o cliente, você recebe um trabalho para o cliente que quer fazer um trabalho mais quente. E às vezes, quando o colorista não tem esse feeling da estética e ele bate o branco, que seria, aí ele acaba equilibrando a imagem, só que tirando aquela estética, né? Que o fotógrafo pensou na hora do set. O Uhum. bater o branco não necessariamente ele é uma regra absoluta ou depende do momento para aquilo que ele precisa? Então, ótima pergunta. O que a gente define é assim, na colorimetria, quando a gente checa balanço de branco, a gente tem, por isso que eu disse que tem que olhar para o equipamento, olhar para o scope e olhar para a imagem, né? Se eu pegar, por exemplo, uma das referências que eu usei com vocês ali, pegar uma cena do Hotel Budapeste, né? Que tem uma predominância de vermelho muito forte naquela imagem. Se eu colocar ela no scope,
fatalmente aquele canal de vermelho vai estar muito mais acentuado, né? Então, assim, quando o colorista recebeu, porque ali vocês viram o material já finalizado, né? Já colorido. Fatalmente, quando ele recebeu aquele material, ele já recebeu com uma predominância daquela matiz naquela imagem. Então, no momento da filmagem, da captação, claro que se você bate o branco, né, com a luz, a condição de luz plena para aquela filmagem, aquela imagem vai ser captada com aquele teor de realismo daquele set, mas ela claramente, na hora que você checar, ela não vai ter um desequilíbrio, ela vai ter uma predominância de uma matiz que vai determinar que um canal vai ser mais proeminente. Se eu tentar trazer aquele canal de vermelho, né, para um lugar de equilíbrio absoluto com os outros canais, eu estou distorcendo aquela imagem. Não sei se eu respondo a tua pergunta, né? Então, assim, eu não posso ter em mente, é uma visão equivocada, né? Eu analisar o balanço de branco da imagem sem olhar para ela e entender o espectro dela. O que é predominante nela? Eu mostrei para vocês uma imagem documental ali de um entrevistado numa condição de luz artificial colocada ali. Quando eu mostrei para vocês, os canais estavam em equilíbrio, né? Mas olha o que ele está em perspectiva ali, né? Não tem nada que é predominante ali, né? Então ele vai lá imprimir o balanço de branco, fatalmente os três canais se mostraram muito equilibrados, tá? Mas essa não é uma regra que o balanço de branco tenha que corresponder na colorimetria, na checagem de white balance, a três canais iguaizinhos. Entende? Por isso que eu tenho que olhar para a imagem, eu tenho que estar orientado pela Bíblia do trabalho, né, que é todo o material que referencia o projeto, para não cometer esse equívoco. Senão eu vou distorcer realmente aquele espectro de captação da imagem. Não sei se respondi a tua pergunta. Perfeito, Guto. Obrigado, viu? Nada. Acho que tinha mais alguém querendo falar. Agora perdi aqui. Ah, Verônica. Por favor, Verônica. Olá, tudo bem? Meu português não Tudo. é muito bom. Não, eu colorizo todas as minhas produções, sou filmmaker, documentarista e mais que tudo eu trabalho no Premiere. Mas Uhum. quando faz 2 ou 3 anos que eu comecei a investigar sobre o Da Vinci, que me pareceu muito legal, muito bom, mas Aham. ainda não consigo mudar meu fluxo de trabalho de um software para outro. Sim. Então, o que me complica muito é a construção dos nudos no DaVinci, mas nada, não tem perguntas, só queria compartilhar um pouco sobre isso. Essa é uma experiência, Verônica, que muitas pessoas relatam, né? Porque o Premiere, na área de cor dele, primeiro a interface do Premiere do DaVinci Premiere são muito diferentes, né? Um do outro, né? E a linguagem, digamos assim, do Premiere é a linguagem de camadas, né? Então você trabalha cor, o After Effects também é por camadas. A linguagem central do DaVinci é de nodes, tanto na área de cor quanto na área de Fusion, que é a área de grafismo e animação, motion graphics dele, que é por nodes também, tá? Então essa é uma dificuldade que as pessoas normalmente relatam inicialmente quando vem da cultura de outro software como o Premiere, né? É, é totalmente possível você continuar a trabalhar a tua edição, muitas vezes você já está muito amigável com a ferramenta. Eu sempre digo assim, as tecnologias, né, elas têm que vir para se tornarem amigáveis da gente, né, e não para dificultar a vida da gente. Para quem é montador, para quem quer fazer cor, quer trabalhar nesse campo da pós-produção, dos departamentos da pós-produção, a ferramenta tem que ser facilitadora. Então, se a gente se acostuma a trabalhar com ela, tem dificuldade para sair para outra. É muito e total
totalmente possível dialogar Premiere e fazer a cor no DaVinci. Claro que tem cuidados que precisam ser apontados, né? E eu abordo isso no curso com muita delicadeza, porque um dos maiores problemas que a gente tem atualmente exatamente é receber o material que vem de outro software, né? Em termos de colorimetria, o DaVinci é predominante. No campo do cinema, a gente já tem notícias que emissoras como de televisão brasileira já estão, né, já fazendo suas transições para adotar, porque indiscutivelmente é o software mais rico e variado em termos de recursos, né? Tem essa cereja do bolo de ter uma versão gratuita muito profissional, né? Então, indiscutivelmente, ele, na área profissional, falou de cor, você está falando muito de DaVinci, não só no Brasil, fora do Brasil, tá? Então, aprender, para quem quer, tá se dedicando também à colorimetria, ou exclusivamente à colorimetria, não tem muito como escapar, entendeu, Verônica? É o DaVinci. Eu estou sendo muito honesto com vocês. Você não vai encontrar uma casa de finalização usando o Premiere para finalizar cor, nem o Final Cut ou outro software. Agora, esse diálogo entre a edição e o DaVinci, do Premiere e o DaVinci, é um diálogo muito cuidadoso. Por quê? A colorimetria é uma das etapas do processo de pós-produção. Ela só consegue operar quando a estrutura narrativa ela está pronta, a montagem está pronta, né? Existem casos em que, Guto, depois que vai para a colorimetria, não tem possibilidade daquele material ser mexido? Tem. Muitas vezes a gente está finalizando a cor e vem a notícia de que uma nova cena foi inserida na montagem. Para isso, tem recurso no DaVinci para você inserir aquela cena, né, no contexto daquilo que você já está lá na frente. Mas isso é possível. Não necessariamente a narrativa está totalmente fechada. O produtor vem, dá pitaco, enfim, tem decisões aí que podem aparecer. Mas quando a gente fala da montagem finalizada, muitas vezes, é aí que eu digo que é o grande problema que a gente tem enfrentado, isso significa que vem a timeline com transições que não são reconhecidas do DaVinci, com letterings, quer dizer, títulos, créditos, animações que não vão ser reconhecidas no DaVinci. E aí, quando você vai importar essa timeline para fazer cor, ela vem toda suja, né? Então, assim, existe uma coisa que é conformar a timeline para poder exportar ela para cor, depois recebê-la de volta e aí devolver ela para a timeline de edição com os recursos que você aplicou de finalização, enfim, de graphics, enfim. Então, essa é a ressalva. Dá mais trabalho, mas é possível, tá? É só vocês saberem como fazer isso. E o que a gente tem assistido muito recorrentemente é os editores não saberem como fazer isso. Então, entrega uma timeline muito doida para a gente e isso prejudica muito o trabalho. Sabendo fazer isso, por isso que eu gosto de abordar, porque, claro, ninguém pode ficar engessado, né? Assim, você está trabalhando com o Premiere, gosta de editar com o Premiere, é isso. Agora, se você consegue carregar as informações sobre as ferramentas de cor do DaVinci para dentro do Premiere, você aos pouquinhos vai entender que tudo é similar. O que é roda de cor e como ela funciona e para que ela serve, está lá. Existe lá, né? Existe no Final Cut. Entende? O princípio da coisa é o mesmo. Agora, tecnicamente, você vai ter que fazer uma conversão aí. Tá? Fala, Cláudio. Boa noite, tudo bem? Estou do outro lado do oceano, já participei nesta semana e a semana passada em alguns cursos do Afonso, inscrevi-me também em 2, que irei fazer com ele. A primeira questão é, monetariamente não vou conseguir fazer, fiquei muito interessado em fazer com este curso consigo. Não sei se haverá uma segunda edição, se não, se é possível haver uma segunda edição. Essa era a primeira questão. Outra era complementar aquilo que estávamos a dizer. Eu uso o Premiere e o DaVinci, os dois. Eu ainda não consegui converter
totalmente para o DaVinci. Ainda continuo com o Premiere durante muito tempo e não sei até quando. Mas há uma ligação muito grande entre o DaVinci e o Premiere, que é o que eu uso, que é quando nós exportamos o ficheiro em XML, não pode ter efeitos, não pode ter nada, tem que ser mesmo só corte seco. Se nós exportarmos o ficheiro em XML, vamos conseguir importar no DaVinci já com os cortes, a música, tudo com os cortes, e aí eu faço só a colorimetria mesmo no DaVinci, quando necessito. Portanto, eu ainda uso os dois. Então, mas você está fazendo o fluxo de trabalho correto, é isso que eu me referia, entende? O XML é a linguagem, é o que eu chamo da linguagem entre esses programas, né? Mas você está fazendo correto. O grande problema é que as pessoas normalmente, né, não é uma regra ostensiva, normalmente dão carga no XML com efeitos, com letterings, e aí é o que eu chamo da timeline suja. Se você faz esse movimento e isso está servindo bem a você, você já encontrou o tom certo para essa operação. Quanto a outras ofertas do curso, vão haver, tá? Normalmente a gente termina o curso, tem um tempinho, oferta de novo esse curso, né? Essa é a primeira vez que eu estou ofertando esse curso pela ABCC, né? Eu já implantei o curso de colorimetria na universidade que eu coordeno o curso de cinema aqui no Rio de Janeiro, presencial. E é a primeira vez que eu estou ofertando esse curso para a ABCC. Já ofertei em outros lugares, né? Tanto presencial quanto online, mas a gente vai voltar a ofertar, sim. Tá? Vai ser um prazer enorme poder te ter, até porque tem uma coisa bacana que eu estou observando aqui, que na ABCC é muito comum, que é a coisa desse intercâmbio de experiências distintas, né? Então, assim, você no teu país, né? A Verônica, não sei se está no Brasil, mas talvez venha de outro país, e outras experiências. Isso é magnífico, né? Porque são trocas, né? Assim, muitas vezes tem singularidades, experiências vividas aí que vão sendo trocadas e que enriquecem muito. Até a questão estética, me refiro, né? As experiências estéticas que as pessoas têm e muitas vezes trazem muitos legados aí importantes. Então, é uma alegria, assim, tá? Fala, Ion. Grande Guto. Deixa eu dar uma recomendação importante até para o pessoal do curso. É um livro chamado A Psicologia das Cores, da autora Eva Heller, que é um livro assim, um pouquinho caro, mas muito importante para essa questão, né, da colorimetria. Ele explica assim, cada comportamento, assim, cada sensação que determinada cor passa, dependendo da cena, atmosfera que você quer passar, entendeu? Isso daí praticamente é uma bíblia para quem Essa, inclusive, é uma das bibliografias que eu uso no curso, que eu indico, né? A gente não tem, em língua portuguesa, né? Português do Brasil, a gente tem muito pouca coisa, quase nada, né? A gente tem aqui também um livro muito bacana, que é um dos nossos maiores diretores de fotografia em ação ainda, que é o Edgar Moura. Ele escreveu um livro chamado Da Cor, em que ele narra a transição dele da película para o Da Vinci, né? Para a colorimetria digital, né? Mas como ele aprendeu no Da Vinci, a colorimetria digital, ele narra sobre esse processo, que é um outro livro que eu indico também. É super importante aprofundar esses conhecimentos. O Ion, agradeço a indicação mesmo do Ion, porque nada, na verdade, né, gente? Talvez eu esteja chovendo no molhado e eu esteja falando óbvio, mas como eu não conheço os perfis diferenciados aqui de cada um, né, profissional e de experiência, nada tudo que a gente possa pensar, melhor dizendo, em termos de produção audiovisual, tem exigido cada vez mais da gente poder de decisão, né? Ou seja, e para ter decisão sobre os processos, decisão no sentido de ofertar propostas, né? Ofertar ideias. A gente aqui no Brasil, né, a gente chama assim, historicamente, do apertador de botão, né? A gente tinha lá na hora zero aquele técnico fantástico, veloz. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com edição lá nos anos 80, eu trabalhava
trabalhei na Globo, trabalhei na extinta Rede Manchete, na área de jornalismo, eu comecei lá em edição. Às vezes a gente tinha que aprender com os monstros que você não via nem a mão do cara girar na máquina, sabe? Que aquilo era, a rigor, o critério daquele momento. Não que aqueles caras, né, aqueles profissionais, aquelas pessoas não tivessem a capacidade de propor alguma coisa, mas ser um técnico que apertava muito bem as carrapetas, como a gente apelidava, era uma conquista fantástica. Quando o digital veio, primeira coisa que a gente observou, boa parte dos editores barra montadores começaram a dominar as ferramentas de edição não linear e não contar mais com a pessoa que apertava o botão ao lado. Esse é um ponto. Porque queriam autonomia e podiam ter essa autonomia. Montar o seu home office e ter o seu escritório com uma pós-produção bastante arrojada, né? E cuidar do seu próprio trabalho. Né? Compartilhar com outros departamentos, outros profissionais, mas ter autonomia para experimentar a montagem, né? Porque o digital não linear dá essa possibilidade. Depois, a gente avançou para esse domínio que gradativamente foi sendo maior, né? Construir o desenho de som do filme na sua suíte, né? Usar uma ferramenta como o Pro Tools ou como o Fairlight, que está dentro do DaVinci, que é a ferramenta similar, parente do concorrente, né? do Pro Tools, muito eficaz, muito interessante. Motion Graphics, né? E a colorimetria. Então, essas são áreas de domínio que foram aparecendo e nós todos, produtores, imagine se há 30 anos atrás eu vislumbraria a possibilidade de ser um colorista, entende? Eu vislumbrei esse interesse, essa possibilidade, quando eu conheci o DaVinci e o DaVinci estava dentro da minha máquina, dentro do meu home office. Isso faz muita diferença, né? Hoje a gente tem aqui um grupo significativo de pessoas em busca de aprofundarem esses conhecimentos, porque tem um acesso, de alguma maneira tem um acesso, né? Então, assim, eu acho que a palavra-chave, né? Então, depois que a gente teve o acesso, qual o diferencial que a gente tem para se destacar no mercado? A gente tem que ter o conhecimento referenciado para poder tomar decisões, para poder ofertar alternativas artísticas, criativas, seguras, técnicas também seguras. Então, esse é o grande diferencial, tá? Um outro ponto é que, assim, tutoriais existem aos montes aí disponíveis, né? E você pode adotar o trilho dos tutoriais disponíveis no YouTube como um caminho para aprender a fazer o trabalho. Agora, se você não tem referência, não tem informação, não compreendeu como o fluxo de trabalho realmente acontece, como as ferramentas se comportam, como você gerencia um workflow, a possibilidade de você ser vencido por tutoriais muito equivocados é enorme, né? Então, assim, existem coisas que eu olho, com um minuto que eu estou assistindo no YouTube, opa, isso aqui já é desvio de rota. Não vai funcionar, não é por aí. Como eu já tenho o conhecimento e todo dia estou tentando aprender mais, porque isso também é um aprendizado ad eterno, eu consigo filtrar o que é bom e o que é ruim, entende? Tem muita coisa bacana. Porque você termina um curso como esse, de 24 horas totais aí, você não vai parar, né? Quando eu entrei em contato com o DaVinci em 2019, eu não parei até hoje. Não consigo parar, porque toda hora eu sou exigido a entender um processo novo. E outra coisa, às vezes você pega um projeto, existem coisas que são comuns, cotidianas, de repente você trabalha para uma empresa, de repente você trabalha para numa série que você está trabalhando há um tempão, você já encontrou as soluções, estabeleceu um fluxo de trabalho que você vai aplicando em cada temporada. É um exemplo. E outros projetos que chegam para você que você precisa dar soluções que você nunca operou com aquela ferramenta. Ela está lá dentro do programa, você nunca precisou usar, né? Então você vai precisar aprender, sim, como que você vai imprimir aquilo que está sendo pedido para você. Então, é um manancial absurdo e recorrente de informações.
eu sempre, quando vou terminando o curso, eu apresento a ferramenta mais atualizada, né? Então, assim, tem coisas que vieram no DaVinci 20 que a gente está descobrindo ainda, que são mais de 100 recursos novos, dentre eles a maioria ligada à inteligência artificial, mas não a inteligência artificial que te subjuga, quer te substituir. É uma inteligência artificial que quer facilitar a tua vida. Mas você precisa operar ela. Você precisa determinar, né, através dela o que você quer. Mas ela vem para te facilitar. Então, são mais de 100 recursos. Eu estou lá experimentando para apresentar esses recursos, sobretudo da área de cor, que é o mote aqui do curso. Então, é todo dia, é toda hora. Você vai aprender a vida inteira, você vai encontrar desafios, né? No ano passado eu encontrei um desafio absurdo, assim, que era um documentário que estava 25 anos sendo em fase de montagem, né? Entre produção e fase de montagem, só de montagem quase 15 anos, passou pelas mãos de alguns editores que foram ficando pelo caminho, falta de dinheiro, o produtor foi para outra frente, voltou, no final das contas ele assumiu sozinho a edição, mas ele não tinha conhecimento absolutamente nenhum de como organizar, fazer uma assistência de edição para si mesmo, né? Então, quando ele entrou no pânico, assim, cara, eu preciso finalizar esse filme e eu preciso fazer a cor. Então, ele me chamou para fazer o conforme, só o conforme, eu não fiz nem a cor, foi um outro profissional que foi fazer a cor. Eu levei 2 meses para conformar a timeline do cara, porque eram coisas loucas, assim, né? Na hora de importar o XML, porque ele editou, ele terminou no Premiere, não era só uma questão de letterings, de efeitos, eram outras coisas assim, loucas, como, por exemplo, uma captura de imagens de uma mini DV, e que houve todas as marcações de entrada e saída, colocações na timeline, só que como ela estava contínua, porque a captação de mini DV ela pode ser, não sei se vocês chegaram a lidar um pouco com isso aí, mas é possível capturar ainda fita, né? Através do DaVinci é possível, né? É só você espetar um deck ou a própria câmera, você tem como separar os takes para eles já serem importados separados. Ele consegue detectar os cortes, né? Só que as fitas mini DVs foram capturadas todas sem esse recurso. Então elas estavam contínuas dentro do media pool, da área de browser. Então, quando se exportava o XML e importava, o XML não reconhecia. Não conseguia reconhecer os cortes. Então, eu tive que literalmente reeditar, reinserir todos os planos, né, a partir daquele grande rolo que era o MiniDV. Um desafio para mim, né? Tive que fazer assim, suar a camisa, porque foi um conforme muito difícil. Então, todo dia a gente está aprendendo, na verdade, né? Acho que Daniel quer falar, Daniel? Não, não tem nada específico para falar, só agradecer pela aula, falar que eu vou Eu me que inscrever no agradeço a curso vocês. também, falar que eu vou me inscrever no curso e eu sou um fotógrafo que gosta cada vez mais da correção de cor e menos do set, e aí e trabalho daquela forma que você falou, de uma forma mais instintiva. E eu acho que vai ser muito bom esses conhecimentos daquele esqueminha de primeira coisa, white balance. Sim. E segunda-feira que vem, né? 7h30, Segunda a gente começa às 7 horas. 7 horas. Estarei lá, pretendo estar lá. E só isso, só agradecer e foi muito bom. Boa aula. Eu que agradeço a vocês, né? Assim, é um grande desafio montar uma aula rápida, assim, né? Porque eu daqui, né, desse lado aqui, eu vou me deparando, cara, mas isso aqui é informação, né? Você vai filtrando as coisas. Eu preparo a aula, mas na hora você fica muito compelido a ir adiante, né? Mas a gente não tem esse time, né? Então, assim, a proposta era mostrar para vocês a importância, o impacto. Mostrei infimamente aqui algumas manipulações de maneira muito rápida, né? Só para vocês terem um acesso inicial aí à ferramenta. Mas o curso vai aprofundar tudo isso, né? Com o devido cuidado, com cada etapa, com cada processo, com os estudos de caso, uma imagem log, uma imagem raw, né? Como é que a gente configura. E vai ser importantíssimo para quem se animar a fazer o curso, a nossa interação o tempo todo, né? Porque
tem algo que eu sempre comento, que, como eu comentei aqui com vocês, eu relatei aqui a vocês, eu já implantei esse curso de color grading presencial dentro do curso de cinema que eu coordeno, eu já dei aula presencial em alguns lugares de Da Vinci, e tem uma coisa muito importante, né? Quando eu estou presencial, eu ando pelas máquinas, né? Então eu vou vendo o aluno e aí vou entendendo, cara, ele não entendeu ainda, não compreendeu. Aí eu volto lá para a minha projeção, gente, para aqui, olha para mim de novo, vou refazer aqui e vou explicar de novo para vocês vão entender, tá? E aí as pessoas vão aos pouquinhos compreendendo. Quando eu estou à distância, eu fico dependendo do relato de vocês, entende? Então, assim, vai ter sempre um espaço para gente no curso para interagir. Tá? Guto, posso compartilhar minha timeline aqui, que eu procurei aplicar o recurso aqui, fiquei com essa dúvida aqui. Aí eu olho a timeline de cor. E aí eu posso, é a oportunidade que eu tenho, olha, aqui o teu equívoco foi esse. Então a gente vai precisar interagir muito, né? Eu penso que essa interação vai acontecer, porque imagine, quando você vai com foco para um curso como esse, você está, né, assim, com vontade que a coisa aconteça. E que eu consiga lá no final realmente deixar um legado importante para vocês terem autonomia. A palavra-chave para mim nesse processo no final é autonomia e independência. Né? Até só para fechar aí, fechando com vocês, eu sou de uma geração que não tinha acesso, que sonhava em fazer cinema, audiovisual e não tinha a possibilidade ferramental. Tudo era caro, tudo estava nas corporações, né? Depois vivi o VHS doméstico, as pequenas ilhas de edição VHS domésticas, caras também, uma câmera VHS não era exatamente algo barato. Depois o mini DV, um pouco mais em conta, custo-benefício, ainda assim, editar era um processo, até que vieram os primeiros artefatos digitais e os primeiros programas de edição não linear, e aí eu consegui realmente me aproximar da ideia de produzir, porque até então eu tinha que estar dentro de uma corporação, de uma empresa, de uma produtora, para poder continuar, né? Quando essas coisas vieram, eu falei, cara, isso precisa ser compartilhado como conhecimento, né? Assim, a experiência que eu fui adquirindo, falei, cara, eu preciso ajudar as pessoas que estão começando e até trocar com as pessoas que já estão no meio do caminho, porque a gente precisa compartilhar isso, trocar, para crescer juntos. Porque se é o máximo você conseguir olhar para o teu projeto e dizer assim, cara, eu consigo fazer a entrega desse projeto aqui com independência, com autonomia, independentemente de você estar trabalhando para alguém, para uma empresa, que também é o que se quer, né? Que você tenha formação profissional para pleitear um lugar ao sol em algum lugar legal. Mas, gente, essa convivência, essa coexistência é absolutamente natural do produtor independente que, ao mesmo tempo, trabalha para alguém ou que presta serviço. Muitas vezes eu sou contratado para fazer a cor, outras vezes eu sou contratado para fazer só o conforme, como eu relatei para vocês, outras vezes eu sou contratado para fazer a captação da imagem, né? Então, assim, claro que assim, eu gosto, né? Tem uma coisa assim, tem gente que não gosta o Daniel quer se livrar do 7, né? Eu ainda gosto do 7. Então, assim. Quero livrar, não, pô. Quero livrar, não. 7 é o meu ganha-pão. Mas é que correção de cor é gostoso. Correção de cor é gostoso. Você vê melhorar muito rápido e muito fácil a imagem. É muito bom, tá? Então, se vocês adquirirem os conhecimentos para operar dentro daquilo que cada imagem pode te dar, do que o conjunto de das imagens de fontes diferentes podem te fornecer, vocês vão ter resultados incríveis aí. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pelo carinho, atenção aí, a presença aí. Espero que tenha sido agradável para vocês esse tempo. E a gente começa o curso na segunda e outras versões do curso virão aí. Tá bom? Obrigado, Guto. Boa noite. Abraço grande, gente. Obrigado, hein? Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.